Alô pessoal, meu nome é Carlos. Vou fazer uma apresentação de um dos recursos do sistema Back-On, sistema da Contacto Informática, sobre a curva ABC por quantidade e curva ABC financeira. E em seguida, como obter o estoque mínimo e o estoque máximo, mais ressuprimentos dos produtos. Bom, então o que é a curva ABC, afinal de contas? É um instrumento importante para examinar estoques, permitindo a identificação daqueles itens que justificam a atenção e tratamento adequado quanto à sua administração. E o que ele consiste? Verificar em certo espaço de tempo, normalmente 6 meses ou um ano, o consumo em valor ou quantidade dos itens do estoque, para que eles possam ser classificados por ordem de importância A, B e C. Na tabela aqui abaixo, nós temos as classes, a sua importância e os seus percentuais no estoque. A classe A é a classe mais importante da curva ABC. E os produtos que estão contidos nessa classe têm um percentual de 10 a 20% do total do estoque. B é uma classe intermediária, 30 a 40%. E C, menos importantes, 50%. A classe C é a classe menos importante e detém 50% do estoque. Bom, voltando para o sistema, vem a pergunta: como eu faço para gerar a curva ABC dos meus produtos? Muito simples. Eu venho em transações, compras, curva ABC e estoque. Bom, essa tela é a tela responsável em gerar a curva ABC, tanto financeira quanto por quantidade, tá? E também por gerar o estoque mínimo, máximo e ressuprimento. Bom, muito bem. Eu vou lançar aqui no período o exercício atual, né? Então eu vou colocar 1/1 de 2013 até hoje. Ok? A curva ela vai ser de A a C, tá? Mas eu poderia estar aumentando essa range aqui de curva, da curva, né? O percentual eu vou usar, estar utilizando um outro percentual, porque seu produto é diferente, é sazonal, enfim, você fica à vontade para usar o percentual que quiser. Vou usar a curva financeira. O sistema pode te dar a possibilidade de você classificar os produtos só em um determinado grupo. Olha só que interessante. Você classifica, você marca aqui, e ao invés de classificar todo o seu estoque, não, eu só quero classificar o grupo motor. Enfim, só marcar e mandar classificar, que ele só vai classificar esse grupo. Bom, uma vez isso aqui preenchido, eu vou gerar a curva ABC, lembrando que é financeira, né? Ok, então ele gerou aqui todos esses produtos aqui, pessoal, olha, estão classificados nas suas respectivas curvas, olha. Então tem esse grupo aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui um grupo B aqui embaixo. Aqui, ó. Já entra o B.
E o C, que tem maior quantidade, né? Tá aqui. Ok? Então, dessa forma, eu acabei de classificar todos os produtos, né, que tiveram movimentação no meu estoque na curva ABC, financeira. Agora eu vou fazer na quantidade. Simplesmente eu marco e gera a curva. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Ele acabou gerando aqui para mim. Na curva por quantidade. Ok, eu posso aproveitar inclusive e já fazer o meu mínimo e máximo de acordo com esse período aqui. Posso usar essas informações aqui do período para processar o meu mínimo e máximo e ressuprimento do estoque. Muito simples. Eu simplesmente coloco um fator de segurança para ele gerar o mínimo. Então eu posso pegar aqui, colocar que a minha movimentação mais 30% é o meu mínimo que eu deveria ter no estoque. E eu clicando aqui, eu gero o meu mínimo, máximo e ressuprimento. Nota que se tiver marcado o estoque mínimo, o estoque máximo, ele vai atualizar no produto isso, no cadastro do produto isso aqui. Se não tiver atualizado, se não tiver marcado, desculpa, ele só vai exibir na tela aqui para você como que seria esse estoque mínimo e máximo. Não gravaria isso no produto. Então eu vou processar aqui então as atualizações de estoque mínimo, máximo e ressuprimento. Confirma, sim. Bom, aí ele terminou, né, de fazer todo o mínimo e máximo e ressuprimento. Vamos dar uma analisada. Aqui é a parte da atualização do estoque quanto ao mínimo e máximo. A curva ABC, tanto por quantidade financeira, ele já fez aqui em cima. Ok, eu posso imprimir esses resultados, tá? Tanto dos estoques quanto da curva, e gerar uma planilha, o que for. Bom, vamos dar uma olhada aqui, analisada nessa tabela do estoque mínimo e máximo. Ele botou aqui, ó, total de quantidade vendida, né? Tá aqui. Consumo médio mensal desse produto, né? O estoque mínimo anterior era 40, o estoque mínimo atual é 76. Olha só o que ele fez. Provavelmente esse produto aqui, P3765, tinha um estoque mínimo imputado na mão. Alguém digitou na mão lá no cadastro de produto que ele era 40. Agora ele passou a ser 76. O estoque mínimo desse produto passou a ser 76. Por quê? Porque ele pegou a movimentação, o consumo desse produto, mais os 30% que eu botei de fator de segurança. E ele acrescentou aqui. Ok? Se eu não colocasse 10%, diminuiria esse estoque mínimo aqui. Então, esse fator de segurança influencia diretamente no estoque mínimo. Bom, aqui eu tenho tempo de reposição. Esse tempo de reposição vou pular aqui porque eu vou voltar nele, a falar nele. Vamos aqui diretamente no ressuprimento anterior. Ele colocou aqui que o ressuprimento anterior desse produto, olha só, são 400 unidades. Isso quer dizer o seguinte: quando chegasse a 400 unidades, ele teria que avisar, né, olha, esse produto já está na hora de comprar, porque atingiu o ressuprimento. O cara tem uma margem de segurança que ele era 40, o mínimo, e o anterior dele de ressuprimento era 400.
passou a ser 76 depois desse processo todo. Por que passou a ser 76, desculpa. Porque o tempo de reposição está zerado. Então, quando o tempo de reposição do produto estiver zerado, o estoque de ressuprimento, né, o ponto de ressuprimento, é igual ao estoque mínimo. Além disso, o estoque máximo atual vai ser zerado também, porque ele usa o fator de tempo de reposição para determinar qual é o estoque máximo. Então, pessoal, esse tempo de reposição aqui é muito importante para definir tanto o ponto de ressuprimento quanto o ponto de máximo desse estoque. Nota também que o estoque máximo anterior era zerado desse produto. Continuou zerado porque o tempo de reposição dele é zero. Bom, e como que nós podemos resolver o tempo de reposição? Tem duas formas de resolver isso. Primeiro é no cadastro de fornecedor. O cadastro de fornecedor, você tem aqui um prazo no cadastro de fornecedor. Esse prazo é utilizado exatamente para o tempo de reposição. Se esse prazo tiver preenchido, ele vai colocar o tempo de reposição do fornecedor. Quer dizer, o tempo que o fornecedor, desde o pedido até a chegada do produto na loja, leva para ser concluído. Ok? Então esse é o primeiro prazo. Existe o prazo que substitui esse prazo aqui do fornecedor, que é o prazo do produto. Aqui, no cadastro de produto, em dados secundários, prazo de reposição. Porque muitas vezes o prazo não é pelo fornecedor, é pelo produto. Então, você colocando aqui o prazo do produto, ele, mesmo que o fornecedor que vendeu esse produto tenha um prazo aqui, ele descarta esse prazo do fornecedor e determina que o prazo é do produto. E ele vai, então, colocar no tempo de reposição do produto o prazo que tiver aqui no cadastro de produto. Vamos fazer um teste? Bom, o teste que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou usar esses dois produtos aqui, o P3765 e o P622. O que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar no P3765 um tempo de reposição no cadastro de produto. Então, vou pegar aqui o P3765 e vou botar aqui, um prazo de reposição de 5 dias. Ok? Ok. E o P622, eu vou verificar aqui, quem é o fornecedor dele. Olha, só tem um fornecedor, é o Lube, tá? Ok? Eu vou, então, usar esse fornecedor, tá aqui, e vou colocar um prazo de 10 dias, que geralmente ele entrega os produtos. Então, ok. Então, eu usei dois produtos, um eu coloquei no produto, né? E o outro, um no produto, a quantidade de dias, que é o P. Nota que o P622 ele está zerado. Por quê? Porque ele está configurado no fornecedor dele, que é o Lube, que nós vimos anteriormente. Ok? E o P3765 está configurado no cadastro dele. Ok. Eu vou fazer a geração da curva novamente. Olha,
está tudo setado normalmente, os produtos estão aqui. Eu vou simplesmente fazer o processo de atualização novamente do produto com o mesmo fator de segurança. Ok, dou um clique aqui, dou um sim e tá aí, pessoal. Então o P3765 está com tempo de reposição 5, tá? Olha para onde foi o meu estoque máximo, 420. Então eu tenho aqui o P622, ok? Com tempo de reposição de 10, ok? E ele foi, meu suprimento atual foi para 127 e o meu estoque máximo para 660. Então tá aí, os nossos produtos estão classificados, né? Classificados. Então o trabalho que nós vamos ter é colocar o tempo de reposição desse produto normalmente, ou do fornecedor com o produto, né? Quanto tempo mais ou menos o fornecedor leva para entregar esse produto, porque o tempo de reposição, como eu tinha dito, é utilizado no cálculo para o estoque máximo e o estoque de ressuprimento. Bom, duas questões você deve considerar quando aplicar o estoque mínimo e máximo e ressuprimento, é que os produtos que não tiveram movimentação, quer dizer, que não estão nessa lista, não vão sofrer alteração. Então, se ele tiver um mínimo e um máximo lá já setado lá no cadastro, não vai sofrer alteração, ok? Então, tá aqui, ó, inclusive o estoque mínimo e o estoque máximo, ó. Vou até dar uma atualização aqui. 622, aqui, ó, mínimo e máximo e ressuprimento, ó, já foi atualizado, ó. P3765. Então, o que eu estava falando, nós devemos considerar dois pontos na geração, na classificação dos produtos na tela de curva de geração de curva ABC. Primeiro é isso, os produtos que não foram, não estão nessa lista, quer dizer, não foram movimentados, não sofrerão alteração no que diz respeito ao mínimo e máximo e ressuprimento. Com relação à curva ABC, os produtos que não foram movimentados entram numa curva D, que é 0%. Então, eles não são classificados. A classificação dele, no que diz respeito a percentual, é zerada. Ok? Bom, a outra questão é o período. O período influencia diretamente no consumo médio mensal, porque pode o resultado de um ano pode ou não ser igual a de 6 meses. Então vai depender se o produto é sazonal, enfim. Então são duas características que você tem que prestar atenção com relação à geração, à classificação tanto do estoque mínimo e máximo, ressuprimento, quanto a curva ABC. Ok? Bom, pessoal, a partir daí, com a classificação dos produtos, no que diz respeito à curva ABC e mínimo e máximo, podemos estar analisando o ressuprimento do nosso estoque. Então vamos lá em transações, compras, pedidos de compras. Aqui em pedido de compras tem um botão chamado gestão de compras. Muito bem. Isso aqui é a tela de gestão de compras
onde possui uma aba ressuprimento com alguns filtros que vão lhe ajudar a tomar algumas decisões. Eu vou dar um exemplo. Eu quero produtos da minha classe A na quantidade, na curva ABC por quantidade, e esses produtos também na classe C, financeira. Isso quer dizer que eu quero produtos que vendam bastante em quantidade, porém o seu valor é baixo, para não afetar muito o financeiro, né? Eu vou dar uma listagem, tá aqui, ó. Vamos pegar um produto que tem aqui, ó, máximo, isso quer dizer máximo e ressuprimento diferente de mínimo, né? Isso quer dizer que o tempo de reposição dele está preenchido em algum lugar, pode ser ou no fornecedor ou no cadastro de produto. E vamos analisar, olha, esse produto tem estoque 14 e o seu consumo é 14 mensal. Então tem um mês aí de folga para poder repor esse produto. Nós temos que analisar o tempo de reposição dele. Tá? Mas, enfim, o ressuprimento já está indicando isso para você aqui, porque o cálculo do ressuprimento leva em consideração exatamente o tempo de reposição. Vamos pegar um outro produto. Aqui, ó. Olha esse produto. Parece ter havido uma falha aqui, né? Porque a quantidade de estoque desse produto, tá vendo, é muito alta para o consumo dele. E está me dando uma previsão de eliminação desse produto, né, de gasto desse produto, de consumo desse produto de 25 meses. Mais de 2 anos. Aqui eu tenho ó, também 1 ano. Isso, no entender, né, de um gestor de compras, é dinheiro parado, né? A gente tem que analisar bem como comprar para evitar esse tipo de problema aqui, ó. Nós temos, deixa eu ver aqui nós temos, não, né? A maioria está com máximo zerado, ressuprimento, tempo de reposição zerado. Vou pegar uma outra classe aqui. Olha, eu vou usar a classe financeira A também. Então, esses produtos são, ele é tão importante na quantidade vendida quanto no valor, entendeu? Eles têm um valor razoavelmente, né, considerável. Nós temos aqui, ó, em estoque 51 desse produto fluido. O consumo dele é 9 mensal, em torno de 9 em média, né? Eu tenho um mínimo de 2, ressuprimento de 5 e 20 de máximo. Está acima do máximo, a previsão de 5 meses. Enfim. Nós temos esse aqui também, ó, 4 meses, previsão. Esse aqui, olha, o máximo dele é alto, mas o seu consumo é alto também, olha. Você vê como análise de um relatório é importante, né? E esse aqui, ó, ele tem 2 meses só de contingência aí no estoque, ó. Então, 454 de estoque, consumo de 202, tá? Um mínimo de 60, suprimento 127. Muito bom. Olha esse aqui, ó. É um mês. Isso aqui a gente tem que estar sempre de olho. Sempre de olho. Aqui não tem como analisar porque o tempo de reposição não foi informado, né?
aqui o estoque está zerado e olha, o consumo é razoavelmente alto, né? Enfim, teria que dar uma atenção aqui porque o estoque zerou. Provavelmente por algum motivo aí esqueceu desse produto. Enfim, pessoal, o mecanismo de classificação da curva ABC é para esse resultado, é para te mostrar como tá, fazer uma análise real do seu estoque, entendeu? Como anda o teu estoque, né? A saúde do teu estoque. Não podemos perder uma venda porque o estoque está zerado, né? Porém, também não podemos exagerar na compra e comprometer o orçamento da empresa numa compra mal feita, né? Como nós mostramos anteriormente. Então, é muito importante, ó, aqui, ó, é muito importante a gente perceber essas informações que o sistema nos dá, né? Para que possamos fazer uma boa gestão de compras, né? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado da apresentação e pode esperar que mais apresentações vão vir para ajudar vocês aí no dia a dia do sistema Back On, ok? Obrigado e até lá!